Bom dia. Para mantermos a tradicional pontualidade da APDC, vamos começar o nosso Digital Business Breakfast de hoje, dedicado ao futuro do setor financeiro, que fazemos com muito gosto em parceria com a Google, e agradeço ao Bernardo por mais esta iniciativa conjunta. E hoje temos, obviamente, um tema que é muito relevante, dado que a APDC, neste ciclo, está a aprofundar a sua análise dos outros setores da atividade económica, aqueles com quem o setor das telecomunicações, tecnologias de informação e mídia pretendem contribuir para cada vez mais os outros setores se desenvolvam, porque é isso que o nosso setor, de alguma forma, procura fazer, trazer as empresas tecnológicas, trazer a tecnologia para o serviço dos outros setores, para o serviço da resolução dos problemas dos outros setores. E, por isso, conhecer quais são os problemas dos outros setores e como é que a tecnologia pode ajudar a resolvê-los é a missão a que dedicamos este mandato dos órgãos sociais da APDC. Aproveito para vos relembrar que o nosso congresso este ano terá lugar no dia 20 e 21 de novembro. Portanto, deixámos a faixa de setembro que estávamos a ocupar nos anos anteriores, pelas razões óbvias deste ano, porque temos as eleições à porta e, portanto, voltaremos a novembro. E o congresso deste ano é precisamente dedicado ao futuro dos outros setores, ao que vai acontecer, ao que está a acontecer nos outros setores. Isso não significa que não façamos depois uma análise mais detalhada em iniciativas como esta. Hoje vamos ter, naturalmente, o painel habitual de discussão que o André Macedo depois irá apresentar e, portanto, aproveito para agradecer ao André mais esta colaboração com a APDC durante este pequeno almoço de hoje e, naturalmente, vou de novo agradecer à Google e, neste caso, também ao Adam pela sua presença aqui hoje. So, thank you very much, Adam, for being here with us today, and I hope you enjoy this kind of format, and we will be looking forward to your presentation, starting up or kicking off this debate. So Adam Khalifa is head of EMEA Financial at Google. Prior to Google, he has helped launch a payment company, Stripe, in the UK. And even before that, he managed the UK banking business for Google. And even before that, he launched a US software startup in the UK called Wildfire, which was sold to Google in 2012. And I think that was the beginning of his relationship with Google. And today he manages the relationship between Google and the largest EMEA bank and insurers. Also responsible for working with all of the Google product areas like Google Pay, Assistant, Cloud, Search, to make Google products more relevant for financial systems. So thank you very much again, Adam, and I now pass you the word on to you. Thank you very much. Obrigado a todos e bom pequeno almoço. Thank you, Mr. President. It's a pleasure to be here in Lisbon. Lisbon truly is one of my favorite cities in Europe. It's beautiful. The sun is shining. It's been raining in London for 2 weeks, and we've got a little Brexit cloud over London as well, so great to be in Portugal. Just to clarify my title, EMEA Head of Financial Services, Google has absolutely no ambition to enter mainstream financial services, banking products, insurance products. My role is very much to bring together all of our different products and make them more relevant for financial services companies, for the banks and for the insurers that we work with. So today, the future of finance, and I wouldn't claim to fully understand, like you all in the room, exactly how financial services is going to play out over the next 10 years. What I think we can do is add a technology perspective from our observations on what are the trends, what are the themes that we think are going to be important in the sector over the coming years. But first of all, I think just acknowledging that
the industry is experiencing some huge change at the moment from multiple dimensions. Consumers have completely changed. We're facing political and economic uncertainty. I've already mentioned Brexit, but on the news today we saw the political unrest that continues in Hong Kong, the trade wars between the US and China, and on top of that, climate change also poses significant challenges for financial services. And then we have a whole wave of new regulations that are coming into effect this year in terms of PSD2. We've seen secure customer authentication come into effect last month. PSD2 has been brought in to encourage innovation in financial services. I think it's too early to see kind of like the results on what PSD2 is actually going to bring into effect, but it absolutely, at the heart of it, should pose opportunities for innovation in financial services. So let's first focus on the consumer. And I think it's fair to say that technology has completely changed consumers' expectations on how they engage with brands. And we at Google really see three distinct changes. Firstly, they're curious, and I see that in financial services. Consumers are interested in what are their options. They've had the same current account, often use the same provider for loans, for insurance for most of their lives, but now there's different opportunities that they're exploring and seeing what could be the benefit of switching. They're more demanding. When they want something, they want it now, and they're also extremely impatient. And we actually see this in Portuguese customers as well, Portuguese consumers, increasingly curious about the new opportunities that are available to them. So on the graph here, we see the search queries for the different banks in Portugal. And interestingly, the top growers are what we'd classify as the fintech companies or the digital banks, such as Revolut, N26, MBWay, which I'm sure you're all very familiar with. And they're also more demanding than ever. Customers aren't just searching Google for current accounts, mortgages, loans. They want the best financial service product. That speaks to kind of how technology has raised the bar of what we need to deliver for our products and services. And they're not going to wait for the service to load on the page when they search for it or when they try to access for it. I want you to remember, 3 is really the magic number when it comes to online services. What we find, not just in Europe, but all over the world, if a consumer has to wait for longer than 3 seconds to access the service they want online, they're going to go somewhere else. So one of the things that I'd really encourage you to have is, after this, check out your services. If they take longer than 3 seconds to load, you're losing a large part of the online addressable audience. We're actually at an inflection point of the internet at the moment. At Google and in the industry, we talked a lot about access to the internet. But now, for the first time, we have more of the world's population are actually connected to the internet than are not connected to the internet, which is what caused this quote from Benedict Evans, who's a partner at the VC firm Andreessen Horowitz. The access story is reaching the end, and the use story is just starting to begin. And what that means is it's no longer just about being online, it's about what you do online and how you use the internet. And at Google, we think that's going to be the next, how you use the internet is going to define the next era of the internet. And we call it the age of assistants. So at Google, we've developed the Google Assistant and a number of other tools to help bring the internet to consumers in a more relevant and contextual way. So I'm not sure how many of you use Android devices, hopefully a few of you. But if I just take a step back into my day yesterday, my flight was running 45 minutes late, so I got a notification on my phone saying, your flight's 45 minutes late, leave by this time to reach the airport. When I was at the airport, I could search my photos. I've
had a baby 4 weeks ago, so most of my phone is just photos of babies. It suggested photos to look at. It told me the weather in Portugal so I could pack appropriately. And it also made some suggestions on where to eat in Portugal. But we think it's this contextual use of the internet that's going to set the future of how people use the internet. People are no longer just going to be searching in the white bar that used to be Google. It's how we can bring relevant information to users at the right time. So I think the question for everyone in the room is how do we leverage this age of assistance in other industries like financial services? And the conversations I have with executives at banks in Europe is really, I think there's three levers that we can leverage to bring the age of assistance to financial services. Accelerating with machine learning, it's a topic that I'm sure you've heard of a lot, and I'm going to try and break it down into some tangible outcomes and next steps. Secondly, be personal and responsible with how you communicate with your users, as we're in a privacy-first world. And the last point is driving action with assistance. How can we make ourselves more relevant for all customers, not just millennials, not just Generation X, but all customers in the digital age? So let's focus first on how we can accelerate with machine learning. So how can we make our marketing, how can we make our products better, faster for our customers by leveraging machine learning? And famously, our CEO, Sundar, said a few years ago that over the next 10 years, we're going to enter into an AI-first world. And we're really at a crux point in computing, just like we went from desktop to mobile 5 years ago. Now we're entering a world which is AI first, and sure, there's going to be speed bumps, and yes, we need better governance and regulation for artificial intelligence to make sure that we're acting responsibly, but the promise of artificial intelligence is better products for users, better experiences, potentially complete new industries that just weren't possible before, and we think that's extremely exciting. And just to point out a few examples of how far AI has come in such a small amount of time, most of you here, if you've got your glasses on, maybe not if you've got your glasses on, can tell the difference between these two pictures, a muffin and a dog, the cute little dog, a chihuahua. Just a few years ago, artificial intelligence couldn't determine the difference between these two pictures. But due to the improvements in computing power, due to the better data models that we'll talk about a little bit later, we're now able to very easily determine what are muffins and actually what are chihuahuas. So if anybody, again, has an Android phone, later on I'd urge you to use a new feature called Google Lens. If you press the phone, the AI will work out what is it that you're looking at. If you're shopping, if you'd like something to buy, where you can buy it from. Sure, this is a simple example, but if we look at some of the more complex examples that have come on over the last few years, they've been truly outstanding. So this is Lee Sedol, the world champion Go player. So Go is an ancient Chinese game that has more moves than we have atoms in the entire universe, so extremely complex. And for the first time last year, Alphabet's artificial intelligence unit, DeepMind, actually beat Lee in a game of Go. So very complex, but sure, still quite novel. How can we actually apply artificial intelligence for the benefit of humanity and society? And we're starting to see that come through as well. Last year, we did a collaboration with Moorfields Eye Hospital. So we took thousands of retinal images, and we had two different control groups, one medical doctors and one the artificial intelligence. And what we found is that the artificial intelligence could outperform the medical doctors in diagnosing eye conditions. So if we just pause at kind of like this point, that is kind of like where for Google, and I think for hopefully everybody,
the promise of artificial intelligence becomes extremely exciting. And we're starting to realize that goal of how can we use technology to create better products, services for everybody. But it's not just in the medical profession. At Google, we see we are truly becoming an artificial intelligence first company, and we've input artificial intelligence across all of our products, from making it easy for you to search your photos, to make it easy for you to ask questions to Google Assistant, whether it's recommending the latest or more relevant videos for you to watch. Last year, we launched Smart Replies in Gmail, so suggesting a response to an email. And just over a year, what we found is that 12% of all Gmail users on mobile now use Smart Replies as part of their day-to-day conversations. But it's not just Google. We're seeing it in financial services as well, which has been really rewarding for me, working closely with BBVA. BBVA now use artificial intelligence throughout all of their mobile applications. It's probably one of the reasons why over the last 3 years their mobile application has been voted the #1 banking application in the world. And this is one example of how they've brought artificial intelligence into their day-to-day users' lives. They have created a new tool called their financial forecasting model, which means it looks at all of the user's historical data and can predict how much funds the user's going to need in their account by the end of the month, on the second month, to be able to cover all of their day-to-day expenses. So making artificial intelligence useful for financial services users. However, if we look at in financial services where the artificial intelligence innovation is coming from, it's no longer coming from Europe. It's no longer coming from even the US or the banks in Silicon Valley. It's actually coming from the East, and specifically China. So I've done some work with Ping An in the past, and Ping An are one of the largest insurance companies. Traditionally, they started as a traditional insurance company in mainland China. But they have completely re-engineered their value chain, adding machine learning to concepts like identity verification and KYC. Now, their users, if they have a car accident, can take a photo of their car, and the machine learning will automatically detect for damage, estimate how much it will cost to repair it, and even approve and send their money to the user in a matter of minutes. This has completely changed their entire business model. And as we, as finance practitioners, mainly in the room, look at kind of like what the future of finance is it just offering our users stock financial services products like current accounts, mortgages, loans, or is it actually expanding into ecosystem services like Ping An have done? Because they've created a functional base of technology and machine learning, what they've done is remarkable. They've expanded into real estate, auto services, healthcare systems, all that they're monetizing in mainland China. And sure, China's a very homogeneous, different market to the market that we operate in Europe, and the regulations are different. But I think the concept of what the future of finance looks like, this could be a reality in Europe, where financial services providers go beyond offering traditional products and serve their users in new ways based on technology and machine learning. So let's pivot away from machine learning and look at the second pillar. How can we be personal and responsible? And I'm going to break this down into two different categories. First, let's look at how we can be personal. And it's really hard to be personal to our users when we measure in so many different ways. We have data sets stored in completely different places. It's hard to have a consistent and consolidated view of who our users are, what they like, how we should engage with them. And moving away from this to something where we understand our users is hard. But we've been doing a lot of work with the industry to try and
to try and work with financial services companies to increase kind of like the level of digital maturity. And we think there's 3 things that companies really need to focus on and have a strategy around. 1, a technology plan, 2, a data plan, and 3, this is often underestimated, a people and skills plan to actually realize this. So you might be thinking, great, Adam, thanks for saying technology, data, and people, but what does that actually mean tangibly? We've done some work over the last 4 years now with the consulting company, the Boston Consulting Group, to create a path to accelerate digital maturity in all industries, not just financial services companies. And we've bucketed 4 distinct categories that represent different levels of digital maturity, from nascent, where we see companies mainly using data from external sources. They have limited sales outcomes tied to their marketing activities, to emerging, where we start to use some of our own first-party data in our marketing activities. We start to use some automation, all the way through to connected, up to multi-moment, where we have a dynamic execution across the entire customer journey, and we're providing the user the right information at the right time. We understand this is a journey, but what we've seen is the benefits of doing this are huge in all industries, and especially the financial services industry. You see more effective marketing at the top. CPA stands for cost per acquisition of a user. Increases in ROAS, cost benefit, and revenue from digital marketing. So yes, this is hard, but being more personal at scale is hard and requires a strategy that I mentioned earlier, spans across technology, data, and also people. Companies that do this well at the moment tend to be kind of like the fintech or the insurtech companies that I'm sure we're all familiar, maybe not with this one. Trove is an insurance company that targeted millennials. So you can literally take out your phone, take a picture of the product you want to insure. It will provide you an instant quote, and then at any point, you can just toggle on, off, of when you want that product to be insured. So now let's address how can we be personal but responsible in today's world? And in the privacy-first world, it's really kind of like the first-party relationships, the first-party relationship that we have with our customers, and how we use that. That's really important, because we've all seen examples over the last years of what happens when we rely too heavily on third-party data that we don't own, and we're not sure where it's come from. And privacy is one of the number 1 priorities of our CEO, Sundar Pichai. We've invested a lot of time, resources with the Google My Account functionality, often directing people directly to Google, the Google My Account, so you can check on how you engage with Google, what data you choose to share, what data you don't want to share. And it's a value trade-off between sharing some data and then getting value back in return. So in summary, when it comes to being responsible, first-party data and measurement is key. As financial services providers, we have so much first-party data, yet to get value out of that data, we need a robust data strategy to utilize that. Make sure that the customer data practices are clear across the entire organization, and also the partners that you work with share those data practices as well. So switching gears again and closing out on the third pillar, how can we drive action with assistance? What should be clear by this point is that the old internet that we were used to and have grown up with over the last 10 years is no longer true today. And we really need to meet our customers where they are, whether they're on mobile, whether they're searching for our applications, or moving forward. How can we offer new assistive services? And this is just one example from a UK bank
called Halifax that have created a number of assistive services that says, okay, Google, talk to Halifax, and then you can ask it a number of financial services questions, or you can even do things like checking your balance or basic financial transactions. A few examples on companies that are using technology like the Assistant really well have actually come from Rabobank, who, similar to Halifax, have created applications on the Google Assistant that allow you to do more complex financial tasks like set budgets, sending money, managing their day-to-day financial services. And when it comes to Google and insurers and banks, this is the kind of collaboration that we want to achieve. We want to provide technology solutions to provide new customer interaction layers for the entire industry, not provide financial services directly ourselves. And just coming back to the 3-second rule that I mentioned earlier, this has tangible ROI in terms of revenue. London Victoria, a European insurance company, they re-engineered their entire mobile site to get it performing at under 3 seconds. And the month after they did that, they found a 30% increase in mobile conversion rates when it came to car insurance. So the results are there. Yes, it's hard work, but by making small incremental changes, it doesn't always have to be large transformational programs that we embark on. It can be small tweaks that can lead to significant increases in revenue. So I'll just close this morning until we get to the interesting panel conversation on the 3 areas. Machine learning is something that isn't a phase. It's here to stay. It has clear, tangible benefits already in the financial services industry and indeed on the rest of society. Embrace it. Take a step-by-step approach of getting your data sets in a position that we can actually start to leverage technologies like machine learning. Be personal and responsible, but that means doing it at scale. It doesn't mean doing small tests and ticking a box. If we really want to engage kind of consumers in a new way, like the new wave of companies are, it takes hard work and change, but we want to be involved in that process with the entire financial services industry. And then the last one, embrace new technologies like the age of assistance. And what does the age of assistance mean for financial services customers? We don't have all of the answers, and that's something that everybody in the room, I'm sure, will figure out and iterate and change over time. And with that, thank you very much. Thank you, Adam. It was great. Thank you. I don't need it. Thank you. Vamos para o palco. Eu acho que vou mudar aqui a ordem, se não se importa. Então, do meu lado esquerdo, senta-se o Francisco Barbeira, Paulo Figueiredo em segundo lugar, o Ricardo Chaves em terceiro e o Rogério Campos Henriques em quarto. Muito bem, bom dia. Peço desculpa, estou um pouco constipado, portanto vou fazer aqui algum esforço. Enquanto o senhor decidi baralhar aqui as coisas, estou um pouco constipado e, portanto, vou fazer aqui um esforço para poder falar sem fungar demasiado. A apresentação que ouvimos foi ótima do ponto de vista, permitiu-nos ter um olhar transversal sobre o que pode acontecer e este painel o que nos pode, de facto, ajudar a todos e tornar esta manhã proveitosa é ajudar-nos a perceber de que forma é que, na realidade, isto que ouvimos está a acontecer, quer nos 2 bancos que temos aqui presentes, eu já vou apresentar de novo os nossos convidados, quer no setor segurador, quer nesta fintech de meia-idade, que é a Cibes, que tem ajudado, meia-idade como eu, portanto, enfim, não estamos bem, julgo eu, não estamos muito mal, como é que esta fintech portuguesa tem ajudado a criar uma nova dinâmica no mercado. Enfim, o MBWay é certamente uma das áreas que tem permitido a que os utilizadores portugueses dos serviços financeiros pudessem, embora agora pagando, usar uma aplicação, usar um sistema que lhes facilita, de facto, muito a vida. Portanto, apresentando de novo os convidados e agradecendo ao Rogério o convite por
para eu moderar, para me permitir moderar este debate. O Francisco Barbeiro é membro da Comissão Executiva do Banco BPI. Depois temos o Ricardo Chaves, Chief Commercial Officer da CIBS, que nos vai falar, portanto, do MBWay. Temos o Paulo Figueiredo, membro da Comissão Executiva do BIG, e o Rogério Campos Henriques, vice-presidente da Fidelidade. Eu gostaria de começar pela CIBS, precisamente por causa do MBWay. Gostaria de perceber duas coisas. A primeira é o que é que se aprendeu ao longo destes anos de lançamento, e tem 2 milhões de clientes, pelo que eu percebi da conversa há pouco. Houve uma ligeira quebra nos acessos ou na utilização quando os bancos começaram a cobrar, mas que agora, entretanto, mesmo pagando, as pessoas voltaram a utilizar. Gostava de perceber o que é que aprenderam nestes 2 anos, e nomeadamente que tipo de serviço podem surgir a partir do desenvolvimento do MBWay. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco, falar sobre clientes e tecnologia aplicada ao setor financeiro. E um pouco na linha da apresentação anterior, eu acho que o MBWay reflete 3 palavras-chave que estão presentes hoje em qualquer solução, que é colaboração, tecnologia e foco no cliente. Colaboração, porque o MBWay é uma solução de rede, é uma solução que foi pensada desde o início para, embora tendo a sua própria app, ser disponibilizada a todos os bancos e todos os bancos disponibilizarem um conjunto de serviços uniformizados e permitindo criar soluções que só são possíveis quando todos colaboram para as desenvolver. Tecnologia, porque faz um uso de tecnologia numa lógica que nós na CIBS defendemos muito, que é o que nós chamamos de inovação by design. Ou seja, inovação by design muitas vezes não é nós estarmos sempre à procura de criar a última tecnologia, é pegar em tecnologia que existe. No caso do MBWay utiliza cartões, utiliza uma lógica de wallet, que é uma tecnologia que já existia antes do MBWay aparecer. E o que é que nós tentamos fazer? Fazê-lo numa lógica de best practice, copiando os melhores exemplos. Só copiando ou melhorando também? Melhorando muitas vezes, porque a melhoria muitas vezes vem de aplicar ao contexto local. Ou seja, há regra geral, um conjunto de utilizações. Dou um exemplo. A utilização de ATM com o MBWay é uma solução que é local, porque há uma rede de ATMs em Portugal com uniformidade e proeminência que permite que o MBWay seja particularmente útil a utilizar a rede, designadamente fazer levantamentos ou até mesmo para abrir as caixas automáticas. E, portanto, nessa medida, o MBWay funciona numa perspectiva de inovação local. E foco no cliente, porque nós procuramos essencialmente que o MBWay tivesse use cases cada vez mais amplos, mas que resolvessem problemas concretos. Por vezes de muitos clientes, por vezes de alguns. E aqui eu perguntava há pouco o que é que nós aprendemos. Isso, é que essa parte é importante. O que é que aprenderam e como é que podem aproveitar o que aprenderam para criar novos serviços? Há uma lição que eu acho que foi aprendida ao longo do caminho, no sentido em que nós não acertámos a fórmula logo no princípio, fomos corrigindo. O que é que falhou? O primeiro lançamento do MBWay foi, digamos, de alguma maneira, era um serviço novo. Por exemplo, as transferências P2P eram um use case que não era conhecido do mercado, as pessoas não sabiam exatamente o que era uma transferência de telemóvel para telemóvel, usando o número de telemóvel, e foi um lançamento muito alargado e que, num determinado momento, nós percebemos, nós temos que focar a adoção nos segmentos que estão mais permeáveis à utilização de algo novo como muito este. Muito alargado no sentido que o público-alvo era muito alargado, era toda a gente. Portanto, porque a rede multibanco era a herança da CIBS e, portanto, utilizada por toda a gente, e foi um pouco essa a forma inicial. O que é que se fez logo de seguida? Isso acho que foi uma lição aprendida que é útil para quem quer que esteja a tentar lançar serviços de largo alcance. Segmentámos totalmente o go-to-market, ou seja, focámos primeiro no segmento de jovens, e no segmento que hoje se chama digital savvy, ou seja, adultos que estão muito digitalizados e que usam tudo e que são early users de praticamente tudo o que surge no mercado. E os jovens é até que idade, só para eu perceber? Os jovens aqui estou excluído já dessa. Os jovens, há aqui uma categoria que é mais fácil de acionar, que é os jovens que estão nas escolas e nas universidades. Porquê? Porque quando são ativados em rede, nós conseguimos ir à universidade e fizemos várias vezes, à semelhança um pouco dos planos tribais das telecomunicações, dos mostos e ordens, e conseguimos ativar grupos que são liderados por algumas pessoas e são mais fáceis de ativar em rede.
O que é que aconteceu? Quando nós começámos a focar comunicação e a alocar recursos para uma ativação digital destes segmentos, conseguiu-se atingir uma massa crítica de 300, 400 mil utilizadores num espaço mais curto, logo no primeiro ano. O que é que isto permitiu fazer a seguir? Depois começa a haver influência, ou seja, o jovem que influencia os pais, ou um segmento menos digitalizado, e a partir daí já é possível começar a tentar atacar outros segmentos mais híbridos. Nós não podemos esquecer que o digital é, obviamente, o futuro e a solução, mas nós costumamos dizer que o mundo é feito de ornitorrincos, ou seja, nós de hoje, o consumidor, raramente é um consumidor totalmente digitalizado. Ele tem comportamentos que vão do mais sofisticado ou totalmente tradicional. E há serviços que ele pretende de uma forma e talvez outros que pretende de outra. E muitas vezes a migração da forma tradicional para a digital vai sendo feita de forma gradual. Isto não é um Big Bang na cabeça do consumidor. Ricardo, eu já volto a si. Gostava de perceber aqui, Francisco, o seguinte. Esta inovação do MBWay veio através da CIBS e significa que para a banca é mais difícil inovar internamente e que precisa desse apoio externo, que essa inovação venha de fora? Muito bom dia a todos e muito obrigado. Sim, eu gosto de provocações. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Não, eu não diria isso. Eu diria que há uma parte do que disse que é importante e que nos faz refletir, mas não diria isso dessa forma. Em primeiro lugar, o MBWay só poderia ter nascido numa estrutura como a CIBS, como aqui foi dito pelo Ricardo, numa estrutura externa, colaborativa. Uhum. Não é externa, é colaborativa. É nesse sentido que eu quero dizer, até porque a CIBS não é externa aos bancos. Sim, tem acionistas, não é? Portanto, que são os próprios bancos. Os acionistas da CIBS são os bancos, não é? Portanto, a CIBS não nos é estranha, nem nos é externa. O que acontece é que tudo isto teria que acontecer, de facto, numa estrutura colaborativa. Por aquilo que o Ricardo disse, porque, de facto, um serviço como o MBWay, para ser hoje aquilo que é, necessita de rede, que muita gente utilize, não é? E, portanto, o caminho que se fez foi esse mesmo, foi criar uma nova solução, uma solução muito inovadora para os clientes, permitir, através da CIBS, criar esse espaço de rede e, no momento em que a CIBS tem esse espaço de rede, trazê-la também para dentro da app dos bancos, no caso do BPI, gratuitamente. Coisa que aconteceu nos últimos meses. Dentro da app dos bancos, exatamente. E essa vinda do MBWay para dentro da app dos bancos é em si mesmo virtuosa, porque hoje temos muito mais clientes a utilizar o MBWay do que tínhamos antes. Então, simplesmente, a quantidade de clientes que já usam as aplicações móveis bancárias e que não usavam antes MBWay, hoje passaram a ter o MBWay dentro da app que já conhecem. No caso do BPI, muito mais é o quê? Consegue-nos dar aqui, ou pode-nos dar algum número que nos ajuda a quantificar? Não, eu posso lhe dizer, por exemplo, que hoje em dia os clientes BPI que usam MBWay, portanto temos mais clientes a utilizar o MBWay e está permanentemente a crescer desde o início, e os clientes que usam MBWay, 80% deles faz a sua utilização do MBWay dentro da app do BPI. E, portanto, aconteceu exatamente aquilo que nós queríamos, que é continuar a oferecer um serviço com bastante valor, continuar a oferecê-lo gratuitamente, mas trazer o cliente, trazer esses touch points que são importantes para nós, e já percebemos, até pela apresentação anterior, que de facto o mais importante é ter os touch points com o cliente para dentro da nossa app. Mas de facto o modelo de inovação da banca tem muito a ganhar com as fintechs e, portanto, passando à segunda parte da sua pergunta, que penso que é mais importante do que focarmos apenas neste tema concreto do MBWay, de facto as fintechs são, e as big techs são, um fator fundamental para a inovação do sistema financeiro e, portanto, eu já disse isto várias vezes, eu gosto imenso das fintechs por muitos motivos e um deles é exatamente... Gosta mesmo? Gosto imenso. Não, eu vou-lhe dizer porquê, olha. Esse gosto imenso é suspeito. Não, gosto, eu digo-lhe porquê, explico-lhe porquê, olha, vários motivos, várias dimensões. Temos um conjunto de fintechs que são colaborativas e essas, por natureza, estão muito próximas de nós, acrescentam àquilo que nós estamos a fazer. E depois, mesmo aquelas que não são colaborativas, que são competitivas, vêm de facto esticar o campo da inovação. E o campo da inovação, não apenas para os bancos, não são só os bancos e os incumbentes que se estão a habituar a este novo ambiente, mas também da própria regulação. Não é? A própria regulação está a aprender com as fintechs e está a esticar as suas barreiras. Já iremos à regulação. Deixe-me colocar-lhe a pergunta de uma outra forma. Saiu há uns meses, enfim, julgo que foi este ano, um livro que, enfim, o título é Loon Shots e que define a forma como as empresas inovam e, acima de tudo, demonstra a dificuldade que existe em algum tipo de empresas em
criar um sistema que permita, por um lado, inovar e, por outro lado, manter a operação diária. E o que acontece muitas vezes nas empresas é que, enfim, empresas como a banca têm uma tendência para se cristalizarem, e dificultar, portanto, a inovação. Daí a minha pergunta: como é que os bancos, hoje em dia, se podem organizar para conseguir acompanhar a evolução que está em curso e as expectativas dos consumidores? Certo. Os bancos estão a investir imenso em inovação, todos os bancos do sistema estão a investir imenso em inovação, mas deixe-me explicar-lhe porque é que a inovação feita dentro do banco incumbente é diferente da inovação dentro da fintech. Há 2 ou 3 motivos principais e que eu penso que todos entendemos. O primeiro é que, de facto, os bancos têm um legacy e eu não troco. Eu não troco a minha relação com 2 milhões de clientes, a relação histórica, de confiança, por um sistema novo, sem legacy. Portanto, eu pessoalmente vivo bem... Legacy, neste caso, é também receita, portanto... Legacy também é receita, com certeza. Mas, portanto, desde logo, há um paradigma diferente do ponto de partida. Nós temos um conjunto de relações que são importantes para nós e temos, obviamente, menos agilidade pelas várias soluções que fomos criando ao longo do tempo do que uma fintech. O segundo motivo é, desde logo, a própria regulação. Eu não me vou focar na relação em concreto, depois se quiser fazer perguntas sobre isso faz, mas de facto o level playing field não é level, não é? E portanto, o que é natural numa fase de transformação como esta, e portanto há também... Mas não é porquê, enfim... Por aquilo que eu acabei de lhe dizer, porque a própria regulação está a aprender. Repare, quando nós temos um banco que chega a Portugal e começa a abrir contas com videoconferência e só 1 ano e meio depois é que o regulador português permite que os bancos abram conta com videoconferência e quando acaba de aprovar que os bancos possam abrir conta com videoconferência, esse mesmo banco já nem videoconferência precisa para abrir conta, não é? Percebe-se que o ritmo é diferente, e é diferente. Não porque os bancos não tenham querido inovar, mas porque a própria regulação está a fazer o seu caminho. Isto é importante. O terceiro motivo tem a ver com o próprio... Está a fazer devagarinho, pelo que se percebe. Então. Com certeza, faz ao seu ritmo e estamos todos a aprender e, portanto, se me pergunta se eu gostava que fosse mais rápido, com certeza gostava. Mas também percebo, e é este terceiro ponto, é importante também percebermos, que o modelo de risco para a inovação é substancialmente diferente entre as fintechs e os bancos. Vamos ver. Se amanhã uma das fintechs da moda fechar, não é? Porque continua a ter prejuízos em cima de prejuízos e por qualquer motivo o modelo não funcionou e fechar, há um conjunto de clientes que ficam um bocadinho chateados porque gostavam daquela solução, já se tinham habituado a ela, aquele customer journey era bom e tudo bem. Mas se um banco... não falo disso. Se um banco de repente desaparecer... Você não fala disso, que estamos todos traumatizados. Se um banco de repente desaparecer, há um trauma, não é? Portanto, há um trauma. E, portanto, o modelo de risco para a inovação é necessariamente diferente entre estes 2 players. As fintechs têm um modelo de risco diferente dos bancos. E modelo de risco que, de facto, leva-me ao 4º ponto, que é as próprias expectativas do capital. Não é? Portanto, nós continuamos a inovar, nós queremos inovar muito, mas o capital continua a pedir-nos um determinado nível de rentabilidade. Não é? As fintechs continuam a absorver capital e a engolir capital. Não têm que entregar rentabilidade no momento atual e, portanto, estão a trabalhar em expectativas. Não é? E, portanto, há aqui, de facto, 2 modelos diferentes. Mas isso não quer... E por isso é que eu digo que este novo modelo, que tem muito mais espaço para ir mais depressa em alguns modelos de inovação, ajuda-nos, porque nos estica as fronteiras, porque nos obriga a ir mais longe e, portanto, desse ponto de vista, é benéfico para o sistema. E nós temos feito imenso sobre essa matéria. Reparem, em relação ao Open Banking, que já falamos várias vezes... Já iremos então ao Sim, Open mas Banking. Última coisa, não vou falar em detalhe no Open Banking, mas as primeiras soluções que utilizaram as infraestruturas do Open Banking para dar serviço a clientes foram de bancos, não foram de fintechs, por exemplo. E, portanto, nós não estamos atentos e estamos a investir imenso em tudo aquilo que é inovação. Enfim, eu convidava-os a interromper se acharem que querem acrescentar qualquer coisa. Paulo Figueiredo, do Big, esta experiência do MBWay, esta pressão que é colocada também pelas fintech, e gostava que comentasse em particular a questão do Revoluto, a concorrência que é colocada externamente, nomeadamente no que diz respeito ao preço, isso de que forma é que é interpretado pelos bancos e como é que os bancos podem reagir a essa concorrência? Bom, eu diria que há uma série de pontos que já foram abordados com os quais eu estou de acordo, mas é importante perceber que quando uma organização dispensa ou não é capaz de acompanhar um ritmo de inovação e vai fazer outsourcing da inovação, está basicamente a criar a sua morte a longo prazo.
E, portanto, o regulador, nesse capítulo, tem um papel muito importante, porque o regulador deve impor regras comportamentais, éticas, numa atividade tão crítica como é a atividade bancária, mas também deve compreender que a atividade bancária necessita de evoluir e necessita de sobreviver. E, nesse sentido, o estímulo à inovação dentro dos bancos é absolutamente essencial. O que é que se passa com as fintechs? Como foi explicado, existem diferentes tipos de fintechs. Existe o tipo de fintech que é relativamente pequena, que é constituído por pessoas que têm uma ideia inovadora que o banco não teve possibilidade de pensar, porque ninguém tem todas as ideias, e basicamente os bancos estabelecem uma associação, ou muitas vezes uma aquisição da fintech, e incorporam os seus serviços dentro da oferta bancária. Mas depois existem outras fintechs que têm um modelo de negócio, basicamente é cash burn durante os primeiros anos, e que têm tendência para atingir uma massa crítica de maneira a um ritmo tão elevado que depois dão um passo natural, pedem uma licença bancária. E se reparar, é isso que sucede. E aqui é que acho que é possível perceber que o level playing field não existe. Porque eles, neste caso, têm uma facilidade de inovação que advém de não estarem sujeitos a um regime regulatório tão intenso que, como foi muito bem explicado, coloca espartilhos nos bancos, que são necessários em muitos casos, mas que, noutros casos, os impede de avançar. O exemplo que foi dado da abertura de conta à distância, acredito que, não posso falar pelos outros bancos, mas... Eu não sei se aqui na sala alguém já abriu uma conta à distância. Eu já ouvi falar do assunto, mas não sei se já houve aqui pessoas que abriram? Já. Portanto, de facto, houve aqui um movimento. A abertura de conta à distância é um excelente exemplo deste caso, em que os bancos portugueses não puderam, e tenho a certeza, por aquilo que conheço dos outros bancos, mas não podendo falar em nome deles, que estariam na linha da frente a providenciar esse serviço. Portanto, eu acho que aqui tem que existir um diálogo muito forte com o regulador. O regulador tem que compreender também, e creio que há sinais nesse sentido, que a inovação é absolutamente essencial. O regulador também ainda está, enfim, sob o efeito do trauma todo dos últimos anos e, portanto, é natural que reaja com alguma, enfim, lentidão ou prudência, depende da perspectiva. E em relação à questão do preço, os consumidores, evidentemente, preocupam-se com o preço, querem saber o que é que estão a pagar, e como vimos na apresentação que o Adam fez há pouco, são muito enérgicos e muito repentistas na decisão. Como é que a banca tradicional, a banca que está instalada, consegue reagir a cartões como o Revolut? Como é que pode tentar, enfim, não perder o comboio? Eu acho que qualquer indústria que compite em preço é uma indústria que tem um problema fundamental a resolver. Ou trabalha na sua eficiência interna de processos, ou então tem tendência a tornar-se indiferenciada. Deixa-me dar-lhe um exemplo muito simples. Uma boa parte daquilo que a banca faz são produtos comoditizados. Um depósito, uma transferência é igual em todo lado. E produtos comoditizados têm tendência a ser, a competição ser feita em preço. Então os bancos têm que acrescentar mais valor do que o preço. Mas o preço é determinante. Eu percebo o que está a dizer, mas a questão do preço... Deixa-me dar-lhe um exemplo de como isso é possível. A Cimentos do México vende cimento. Ora, cimento é aquilo que há de mais indiferenciado. E verificou-se que a Cemex conseguia ter um spread de preço e tinham margens mais interessantes. Mas porquê? A razão era muito simples. Em qualquer obra onde era necessário a entrega de cimento, a Cemex entregava na altura certa. A Cemex não era uma empresa de cimentos, não era daí que tirava o valor, era uma empresa de logística. E, portanto, os clientes apreciavam isso porque não queriam ter uma obra e um estaleiro parado enquanto esperavam a entrega desse produto. Este é um exemplo em que nós, bancos, se compreendermos aquilo que é realmente a necessidade do cliente na utilização de serviços financeiros, podemos fazer uma diferença. Mas temos que sair fora da lógica do produto. Portanto, não teme uma erosão dos clientes, precisamente por causa dessa capacidade que estes novos jogadores têm para entrar no mercado e conseguir preços muito mais baratos e uma flexibilidade que, naturalmente, não tendo essa herança para trás, conseguem propor. Aquilo que me pareceu da apresentação que foi feita e que a maior ameaça foi aquilo que a Google disse aqui há pouco. Eles querem ser o assistente. O assistente é o middleman. O assistente, quantas das marcações de viagens serão feitas por esse assistente?
quantas escolhas de hotéis serão feitas por esse assistente. Se esse assistente é a componente inteligente, e daí a importância que é dada à inteligência artificial, da relação da pessoa com o mundo, isso é um problema. E para os bancos, a mesma coisa. Os bancos têm que posicionar-se de forma a que o assistente da relação com o cliente ou é uma pessoa do banco para determinados segmentos, ou é um assistente que o banco que pertence ao banco. Rogério, falámos aqui há pouco, enfim, foi feita uma referência ao setor turístico, que foi dos primeiros a aderir ao digital e a ter uma capacidade de crescer no digital. Todos nós nesta sala, e agora não vale a pena perguntar quem o fez, marca passagens de avião, hotéis, através da internet, sem qualquer dificuldade. Mas há outros serviços onde essa relação com os clientes, que à partida podia também beneficiar da facilidade, da rapidez do digital, acaba por não acontecer. O caso dos seguros, bem percebi, embora tenham um pé firme no digital e cada vez com mais serviços, e vimos também essa possibilidade de fazer, quando há um acidente, tirar uma fotografia e fazer logo ali a inspeção do carro, como acontece na China. A verdade é que no setor dos seguros, essa relação com esse mercado não é assim tão grande no digital. Estou enganado? Estou a dizer um disparate? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e partilhar um pouco a visão das seguradoras sobre este tema. André, vamos lá ver. Quando nós falamos de digital, e de facto muitas vezes temos a tendência de pensar que o digital é vender seguros de forma puramente digital. E nós, na indústria seguradora, temos uma visão um pouco diferente. Ou seja, claro que há uma questão de venda e de relação com o cliente no momento da venda, mas também há uma relação de customer service e de todos os pontos de interação com o cliente no pós-venda. E, portanto, se é verdade que em Portugal, nomeadamente, as seguradoras puramente digitais pesam relativamente pouco no nosso mercado. Pode quantificar esse pouco? Para que percebamos? Aquelas seguradoras que nós conhecemos como diretas, chamemos assim, OK, a Logo e por aí fora, pesam à volta de 2,5%. OK é vossa, não é? É nossa. 2,5% do mercado não vida. Portanto, é relativamente pouco. É muito pouco, sim. É muito pouco. Agora, esse número está estabilizado? Ou esse número está relativamente estabilizado. Portanto, não tem vindo a crescer de forma evidente. O que também tem acontecido aqui é que estas seguradoras que tradicionalmente eram mais digitais e vieram do mundo das seguradoras telefónicas, no fim de contas é um bocadinho isso. Não só, de facto, não houve uma transição rapidíssima dos clientes para o digital, por um lado, como as próprias seguradoras, vou-lhe chamar mais tradicionais, hoje em dia também têm uma relação muito mais digital com os clientes e, portanto, as seguradoras também já vendem de forma digital os seus seguros. E, portanto, este mundo já não há uma divisão tão clara, eu diria, entre as seguradoras puramente digitais e as seguradoras tradicionais. Até porque as seguradoras mais tradicionais, hoje em dia, têm uma visão do mundo que é omnicanal e que tem a ver com esta dinâmica. Os clientes, de facto, são muito poucos os clientes puramente digitais. As pessoas pesquisam online, são capazes... Mas porquê é que isso acontece? É essa parte da pergunta que me interessa, da questão que me interessa mais. Porquê é que os clientes, na área dos seguros, não têm a mesma relação que têm, por exemplo, na área do turismo? Porquê é que é pela complexidade? É porque, de facto, quando se fala das letrinhas todas dos seguros, é preciso estar ali frente a frente e olhos nos olhos com um mediador? Vamos lá ver, a estrutura de distribuição dos seguros é, de facto, diferente. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Há uma tradição, há canais de distribuição que estão muito consolidados no mercado. As pessoas estão habituadas a ter o aconselhamento do mediador ou do banco e, portanto, na realidade, tendo em conta que estamos a falar tipicamente de uma compra que não é uma compra muito frequente, é uma compra com pouca frequência e que tem alguma complexidade, muitas vezes as pessoas dão preferência a um nível de aconselhamento. Ou seja, a pessoa faz um seguro e mantém, em princípio, durante longos anos, não precisa de revisitar. Umas vezes mantém, outras vezes não mantém, mas de facto existe aqui um maior grau de aconselhamento, digamos assim, e as pessoas têm estado de alguma forma mais confortáveis. Atenção, que há uma transição, ou seja, mesmo os clientes mais tradicionais começam a usar o digital para fazer pesquisas, para testar. Portanto, o que acontece é que nem todos os clientes, de repente, de um dia para o outro, ficaram puramente digitais e só querem o digital. Certo. E não há nenhuma diferença etária, isto é, não há os clientes mais novos que têm, enfim, os que têm automóvel, há muitos que não querem ter automóvel ou não podem ter automóvel, recorrem mais ao digital ou é mesmo ou não? Vamos lá ver. Tendencialmente os clientes mais novos recorrem muito mais ao digital, mas também há. Ou seja, as fronteiras não são puras de todo. Temos clientes mais novos que não são
digitais, são clientes que nós chamamos híbridos, digamos assim, porque usam os vários canais de forma indistinta, e temos clientes nas seguradoras puramente digitais, que são clientes com idades mais avançadas. E, portanto, essa fronteira não existe. Só uma questão. O seguro que tem tido mais capacidade de ser vendido de forma digital é o seguro automóvel. Era isso Que é um seguro mais queria perguntar, tradicional, quais são que as as pessoas áreas? compreendem mais facilmente e, portanto, têm ali menos margem de manobra e menos complexidade, porventura. Portanto, essa área do automóvel, como está mais rotinada... Tendencialmente é mais digital. As outras áreas do setor segurador são menos, vendem-se Os menos por seguros área de digital. vida, os seguros multirrisco, os seguros de saúde também, estando já Os tão seguros de rotinados na saúde- nossa vida. Os seguros de saúde também não têm uma venda assim tão digital como se poderia esperar. A Então verdade é deixe-me ir à pergunta seguinte. Enquanto os bancos têm vindo ao longo dos últimos anos, depois de uma fase de grande expansão de sedes de balcões pelo país inteiro, enfim, já foi um pouco um ioiô, primeiro cresceram imenso e depois reduziram, mas a verdade é que estabilizaram agora e têm vindo a concentrar essas operações e a ter uma expressão digital maior. No caso das seguradoras, parte do vosso contacto com o cliente é feito por mediadores de seguros. Essa estratégia mantém-se, isto é, os mediadores acabam por ser determinantes no contacto com os clientes, daí o digital não crescer tanto? Na área vamos lá ver, na área dos seguros não vida, os seguros tradicionais, o automóvel, a saúde, a casa e por aí fora, os canais físicos continuam a ter a preponderância e não estão a decrescer. O que também está a acontecer é que esses próprios canais estão a tornar-se mais digitais. Eles têm acesso a ferramentas digitais e, portanto, a digitalização não se faz só na relação com o cliente, faz-se na relação com esses canais que hoje em dia têm uma capacidade de dar serviço ao cliente de forma digital interessante. E, portanto, essa transição vai-se fazendo, mas não há nenhuma ruptura. Isto é, a venda é feita venda pessoalmente, mas depois a gestão, o back-office todo e o contacto com esse cliente... É tendencialmente muito mais digital. Vou-vos dar um exemplo e percebem já. Isso. Desta visão omnicanal. Nós, hoje em dia, recolhemos leads no nosso site que enviamos aos nossos mediadores, a um conjunto de mediadores selecionados, para eles, em alguns casos, poderem terminar a venda. Isto é o exemplo típico da integração entre o mundo digital e o mundo dos canais tradicionais. Outra coisa curiosa, desde que nós pusemos os nossos mediadores, entre aspas, desde que os incentivamos a promoverem o uso da nossa app, a utilização da app subiu imenso. E, portanto, Subiu imenso é o quê? subiu, o que significa que, ao contrário das apps de home banking, em que as pessoas tendencialmente todos os dias querem usar a app porque precisam, as pessoas não se levantam de manhã a pensar, eu vou usar a minha app da seguradora. Isso não existe. Já me aconteceu, não? Já, muito pouco. E, portanto, o que nós temos que fazer, naturalmente, para que isso aconteça, é criar Um incentivo. situações que tornem essa app relevante. Mas, em todo caso, e essas situações passam pela utilização do seguro, nomeadamente no caso do seguro-saúde, onde a frequência é muito mais evidente. Mas tudo isto para dizer que, desde que os mediadores abraçaram o tema do digital, a nossa adoção pelos nossos clientes da app subiu imenso. E continua a subir. Portanto, há aqui Eles são mediadores, de facto, até na forma como espalham... Há aqui uma integração benéfica entre os dois canais que se reforçam mutuamente. Já vamos falar daqui a pouco sobre os novos serviços que podem surgir nesta área, porque, enfim, fiz referência à questão da fotografia que é tirada para avaliar os danos no automóvel. Eu gostava de voltar assim para lhe perguntar, vimos aquele exemplo do BVA, enfim, que já tem um tipo de serviço, é uma app muito... Tem serviços digitais muito elogiados, que ganha prémios nessa relação com o cliente e que pretende inovar. Falou-se ali da forma como calcula a liquidez que o cliente precisa ter ao longo do mês para fazer face às suas despesas. Que serviços, se lhe pudesse perguntar, que serviço é que antevê que vão surgir ao longo dos próximos anos para o cliente, que áreas é que poderia focar? Muito bem. De facto, o machine learning está no centro da nossa atenção, diria mais uma vez de todos os bancos, exceto os que estejam distraídos, não é? E, portanto, está no centro da nossa atenção. Não é uma novidade, portanto, os bancos há muitos anos que utilizam ferramentas estatísticas para trabalhar a informação. Obviamente que hoje temos outro tipo de ferramentas, temos outro tipo de tecnologia, temos outro tipo de capacidade de trabalhar dados e de armazenar e processar dados e, portanto, eu diria que a grande diferença entre o que estamos a viver hoje e o que vivemos há 10 anos atrás, com os nossos tradicionais modelos de CRM e etc., tem a ver com a capacidade de estar mais online e, portanto, de ser mais imediatista, de
aproximar aquilo que estamos a fazer daquilo que conseguimos oferecer ao E daquilo cliente. que o cliente quer. E daquilo que o cliente quer. E, portanto, o que está a acontecer, e aquilo que vai acontecer naturalmente, é seguramente uma evolução importante nos Personal Finance Advisors, e, portanto, em tudo aquilo que são, como estava ali a ser apresentado pelo BBVA, e, portanto, os bancos o que estão a fazer, e nós também, e quase todos, eu diria, é melhorar a sua capacidade de perceber a informação do cliente, de lhe apresentar essa informação de forma estruturada, de antever as suas necessidades e de incluir também informação de contexto. Ou seja, vou-lhe dar um exemplo. Na app do BPI, a primeira página é um feed de comunicação. É um feed comunicacional, portanto não é um shortcut para a função A, B ou C, é um feed comunicacional. E nesse feed comunicacional passamos muita informação, desde a informação financeira, de lhe recordar que amanhã cai a conta da água e que o valor que vai pagar da conta da água é bastante superior Portanto, ao feed habitual. de comunicação, é uma linha de comunicação, É uma linha de comunicação concretizada na vida financeira do daquele cliente. Exatamente. E o que estamos a trabalhar é para que ele seja cada vez mais São alertas próximo. de informação. Exatamente. Bem como de marketing, não é? Portanto, a nossa identificação de oportunidades comerciais que possam ser interessantes para aquele cliente. E o trabalho que estamos a fazer permanentemente, isto estamos a fazer obviamente com Machine Learning, é uma das áreas na qual o Machine Learning intervém de forma importante na banca, não é a única, posso já comentar-lhe outra, mas o que estamos a fazer é aproximar cada vez mais com informação de contexto. O que é que o Machine Learning faz em concreto? Ele verifica, consegue organizar sem ter depois uma consegue intervenção organizar humana, a informação do cliente. sem consegue, intervenção humana. Portanto, consegue não é preciso intervenção ter humana, um consegue funcionário. organizar toda a informação do cliente, consegue trazer, além da tradicional informação mais estática, não é? Do que é que ele tem no banco, que tipo de pessoa é que ele é, consegue trazer, consegue absorver. Que tipo de pessoa é que ele é? Como? Sim, o que é que ele tem no banco, se é masculino, se é feminino, se tem idade X, se tem idade Y, ok? Como é que usa, o seu dinheiro no dia-a-dia, como é que usa os cartões, como é que usa a conta à ordem, mas também informação de contexto, onde é que está, que horas são, não é? Portanto, toda essa informação está no seu local habitual, está fora da sua cidade, etc. Portanto, toda essa informação consegue ser coligida e o Machine Learning consegue aproximar aquilo que é um gestor virtual, não é? Portanto, e o tal assistente que foi dito, não é? Portanto, conseguir apresentar cada vez mais ao cliente, tal como nós hoje, quando abrimos, para usar o exemplo da Google, temos os Google Cards com informação que nos é útil, o objetivo é que também ao abrir a app do banco, o cliente tenha cada vez mais informação que lhe é útil, não é? Isto por um lado. Mas depois poderíamos falar da utilização do Machine Learning um bocadinho mais, se quiser, menos visível para o cliente, que é toda a capacidade de aumentar muito o diagnóstico que o banco faz dos clientes. E, portanto, uma das áreas mais disrompida pelos temas do Machine Learning, por exemplo, no caso, eu antevejo em vários sítios, por exemplo, o caso da saúde, seguramente, não é? Vi o Zé Manuel para isso, portanto, a IBM com o Watson, etc., da saúde, não é? E, portanto, uma das áreas em que o Machine Learning mais vai disromper é tudo aquilo que seja diagnóstico. Todas as áreas que forem diagnóstico, ou seja... Diagnóstico em que sentido? Por exemplo, no caso da saúde, percebemos bem, não é? Diagnóstico, beber imensa quantidade de informação de imensos casos semelhantes e conseguir apoiar o diagnóstico. No caso da banca, por exemplo, o diagnóstico é a análise de crédito, de risco de crédito, ser ou não ser capaz de apresentar ao cliente uma determinada proposta, ser capaz de melhor adequar o preço do crédito que estamos a dar ao cliente ao seu verdadeiro risco, por exemplo, não é? Portanto, todas essas áreas vão aumentar imenso a capacidade que o banco vai ter de muito rapidamente... E reduz o risco do próprio banco. Reduz o risco e de muito rapidamente oferecer ao cliente aquilo que ele precisa. Se ele está numa loja, se abriu a app, e se eu for capaz de lhe oferecer um crédito pré-aprovado, provavelmente isso é uma informação útil, apesar de eu ainda não saber o que é que ele quer, não é? Mas se eu sei que ele está dentro de uma loja, se calhar é útil dizer, olha, tens um pré-aprovado uma coisa. É verdade, estamos a falar, enfim, de tecnologia, de inovação, esta panaceia, esta capacidade que a tecnologia tem para mudar as nossas vidas. Mas quando, enfim, as pessoas pedem um crédito de habitação, apesar do contacto muitas vezes ser digital e rápido, depois na prática, entre o pedido de empréstimo, a avaliação, claro, etc. Demora tudo uma eternidade. Claro, 2 meses, 3 meses. Claro. Essa disfunção, esse contraste acontece porquê? Não, vamos ver, há processos longos e não é por acaso que não é nesses processos que as fintechs estão a bater essencialmente, não é? Portanto, as fintechs estão essencialmente a inovar em processos mais rápidos, não é? Mais massificados e mais rápidos e com menos complexidade. Não significa que não cheguem lá. Estou a falar do dia de hoje. Chegarão lá, seguramente. E nós também. Portanto, há processos mais longos. Discutir a atribuição de um crédito pessoal
é muito menos complexo do que discutir a atribuição de um crédito à habitação e depois concretizar a entrega de um crédito pessoal é muito mais rápido do que concretizar, mesmo depois de decidir, um processo de crédito à habitação. E, portanto, aí há diferenças do próprio produto e de tudo aquilo que está envolvido no processo. São processos completamente diferentes. Muito bem. Paulo, deixe-me perguntar-lhe, enfim, pegando nesta informação que nos foi dada agora, como é que os bancos gerem a relação com o cliente e a privacidade que é necessária manter nessa relação? Isto é, por um lado, há muita informação que o Big Data permite recolher, enfim, a certa altura essa informação é tanta que os bancos, provavelmente, como outras entidades, ficam perdidas no meio da gestão dessa informação, mas como é que se gera depois a privacidade do cliente? Como é que essa informação se traduz numa proposta comercial que não ponha em causa essa privacidade? Há um dado interessante quando o BIG lançou o Open Banking, em que permitimos a agregação de contas de outros bancos no BIG. Nós tínhamos a dúvida se os nossos clientes estariam disponíveis para partilhar ou para colocar à nossa guarda as credenciais de acesso, estando encriptadas e sujeitas a todos os mecanismos de segurança, de acesso a contas que têm noutros bancos. E verificámos que é uma percentagem muito grande, acima de 70%. O que é que isso significa? Isso diz mais acerca da indústria bancária do que propriamente do banco para o qual trabalho. Significa que os clientes bancários confiam nos bancos, porque acredito que esta realidade se verifique para outros bancos que providenciem o mesmo serviço, confiam nos bancos para guardar as credenciais de acesso a outros bancos. E esse é um fator muito importante, porque esse é um fator que demonstra que a confiança nos dados que as pessoas têm nos bancos ainda existe. Agora, quando alguém deposita em nós uma enorme confiança, deposita em nós também uma enorme responsabilidade, que é de estarmos à altura dessa confiança. E como é que se resiste a essa tentação de ter disponível tanta informação em bruto e ter que ter algum pudor, algum autocontrole para não exagerar na forma como se usa essa informação? Eu creio que faz parte da natureza do próprio banco ter regras muito estritas no tratamento da informação. E, por exemplo, o GDPR é algo que para os bancos é uma normativa absolutamente natural. Trouxe alguns problemas mais no sentido de adaptação dos processos internos, porque tornou-se mais exigente, mas eu creio que os bancos podem capitalizar precisamente neste fator de confiança. Será mais complicado para um consumidor comum, nesta altura, providenciar as suas credenciais de acesso a bancos, por exemplo, a uma Google, a uma Microsoft ou a um Facebook, do que provavelmente partilhá-los dentro dos bancos que existem no ecossistema bancário de um país. E, neste caso, eu acho que a CIBS, como um elemento que basicamente é um elemento de networking funcional do sistema bancário português, é também um player importante nesse sentido. A CIBS, devido ao trabalho que tem feito, tem também esse capital de confiança. Quer comentar o que está a ser dito? A questão do Open Banking é muito relevante e a forma como a CIBS cria uma chave que acaba por ser universal e não ter que ser banco a banco, isso acaba por facilitar muito a vida nesta área. É verdade. E, portanto, também no Open Banking nós tentámos traduzir o nosso DNA de rede inovadora e colaborativa e penso que estamos na altura de celebrar aquilo que se fez, porque houve aqui um momento em que havia muito ruído, muitas dúvidas no mercado. Sobre a nossa solução da Open Banking. Basicamente o que nós fizemos de diferente noutros mercados... Mas conte-nos lá primeiro então que dúvidas eram essas. Que dúvidas eram e em que medida é que esta solução era diferente. Hoje um TPP é um third party provider, é alguém que vai tentar aceder aos dados do banco... Third party paid provider. Exatamente, que vai tentar aceder aos dados que estão no banco e iniciar ou consultar dados ou iniciar pagamentos. Num mercado normal, cada vez que um TPP pretende ligar-se à comunidade bancária, vai ter que se ligar a cada banco. Obviamente que há uma especificação europeia para essa ligação obedecer a regras comuns. Mas a verdade é que nesses países é necessário o TPP fazer múltiplas ligações, tantas quanto os bancos que existirem naquele mercado.
Nós achámos desde o início que esta situação era totalmente ineficiente para esta camada de integração que iria surgir no mercado e que esperemos venha a ser fonte de criatividade e serviço de valor acrescentado para o cliente. Então propusemos aos bancos que quiseram fazer connosco, e que hoje já temos 24 participantes e 14 milhões de contas dentro daquilo que nós chamamos o CIBS API Marketplace, para se juntarem a uma única ligação. Portanto, nós providenciamos aos ditos TPPs uma única ligação e nós próprios nos encarregamos de fazer as ligações aos 24 participantes, o que permite uma economia de esforço tremenda para os ditos TPPs. Recentemente, o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal, nesse movimento europeu, tiveram a avaliar as ligações que foram feitas pelos diferentes bancos e tiveram a dar o que se chama tecnicamente a isenção de fallback. Portanto, validavam que a solução que o banco tinha de acesso era suficientemente boa para não terem que ter disponíveis outras de segunda linha e excepcionais. Nós tivemos todos os bancos com isenção de fallback, não apenas no mercado português, mas também no mercado espanhol, bancos que estão nos dois mercados. E para terem uma ideia de que isto não era evidente, calcula-se que cerca de 50% dos bancos na Europa não tenham tido a dita isenção de fallback. E, portanto, é claramente uma solução colaborativa, não estava escrita na regulamentação nem nas especificações esta solução, foi inventada localmente. Eu aqui só queria voltar só um bocadinho ao comentário de há pouco, porque nós às vezes temos a tendência nestes debates para achar que, tudo o que é digital é espetacular, se não é digital é o fim do mundo, e dois, não concluímos isso até não, agora. Eu sei, mas é um pouco o tom... Até lhe chamei panaceia, é importante, é verdade, mas é preciso ter aqui verdade. alguma moderação. E dois, que por vezes que o mundo financeiro, precisamente porque as fintechs estão cá e porque há grande inovação hoje no mundo financeiro, que o mundo financeiro poderá não estar na vanguarda da informação. Eu acho que isso é altamente disputável, porque, primeiro, e dou um exemplo, falámos há pouco do MBWay, o MBWay tem um pagamento por QR Code. O que é fundamental o digital fazer é resolver problemas dos consumidores. O pagamento por QR Code, por exemplo, há pagamento por NFC, que é por aproximação do telemóvel, e pagamento por QR Code. O MBWay, por acaso, tem os dois. Tem o NFC, quando, no caso da Google, que muito bem deixa o NFC do sistema operativo aberto, nós também utilizamos o NFC. Por exemplo, a Apple já não cumpre essa regra, porque há aqui um tema, de facto, do leveling playing field das marcas internacionais por vezes. Mas o QR Code permite resolver um conjunto de problemas portugueses, locais, ou seja, há um conjunto de terminais que não têm o dito NFC ativo, com o QR Code passam a poder fazer pagamentos com telemóvel e nem todos os sistemas operativos permitem fazer pagamentos com NFC. Portanto, com isso resolve-se um problema de universalidade do pagamento com telemóvel no ponto de venda, por exemplo. É digital, não é se calhar a solução, a última solução tecnológica digital. E, no entanto, 80% dos portugueses que estão hoje a fazer pagamentos com telemóvel preferem o QR Code. E aqui está... E qual é a explicação para isso? Tem ideia? Eu tenho uma, não sei, não é científica. É essa minha que eu procuro. Qual é a sua? Eu acho que o QR Code tem uma vantagem comunicacional muito boa. É que quando a pessoa vê um QR Code num terminal, sabe exatamente o que é que aquilo é. Ou seja, que um QR Code é algo para o qual se aponta com um telemóvel, para ativar qualquer coisa. Tem uma fisicalidade. Há uma fisicalidade implícita que torna mais simples explicar o que é um pagamento com o telemóvel com o QR Code do que o NFC. Acho que o NFC provavelmente impor-se-á no futuro, mas requer um esforço de comunicação maior porque é preciso explicar toda uma coisa mais abstrata na operação. E, portanto, acho que aqui o segundo ponto de desafiaria que estava a dizer era a inovação do sistema financeiro. Eu acho que o sistema financeiro está de boa saúde no que toca à inovação, porque nós em Portugal temos um problema de penetração de e-commerce, por exemplo. Sim. Se nós formos analisar as causas raiz da dificuldade de penetração, eu acho que dificilmente conseguiremos apontá-las ao sistema de pagamentos e aos vários serviços financeiros que servem o sistema o e-commerce português. Porque os desafios aqui... Portanto, não é a infraestrutura digital que dificulta, é uma questão de mentalidade e de informação das pessoas. É uma questão de que estes temas, como se falou aqui nos seguros e nos bancos, requerem uma evolução da cadeia de valor de serviço que não está apenas no front-end digital, digamos assim. Está onde, então? Por exemplo, se tomarmos o e-commerce típico,
É preciso que quando a pessoa encomenda uma compra com muitos itens, chegue a casa à compra com tudo o que nós encomendamos. Ou seja, e não quando apenas fazemos com 10%, uma compra no hipermercado, por exemplo. Por exemplo, isso Que tem é um uma das desafio áreas de onde gestão, está mais atrasada, aliás. E tem um podia ser desafio de óbvio. gestão de estoques tremendo e, portanto, por mais que haja uma digitalização dos front-ends, é necessário todo um conjunto de outros processos que estão em background, que são menos visíveis, se otimizem também para conseguir que o processo depois seja comparável, porque aqui o consumidor é muito prático, o consumidor compara as coisas mesmo que inconscientemente. E, portanto, quando só utilizará o e-commerce na medida em que ele seja mais conveniente do que ir a um hipermercado num centro comercial que está aberto até às 11 da noite todos os dias em Portugal. E, portanto, é contra essa barreira de custo-oportunidade que é necessário ultrapassar. No Open Banking, que voltando um pouco ao tema que começou há pouco, acho que há aqui uma oportunidade tremenda para o sistema financeiro português e, em geral, para o sistema financeiro europeu, porque há duas formas de olharmos para o Open Banking. Há uma que é o acesso a dados. Acho que essa é a forma como as fintechs estão a olhar e há aqui, de facto, uma oportunidade enorme de criatividade. O que é que se pode fazer de serviços novos com o acesso aos dados que estão nos bancos e com a possibilidade de iniciar pagamentos que estão nos bancos. Mas, e acho que os bancos já se estão a mover nesse sentido, há também uma oportunidade tremenda de distribuição, o que eu chamo de negócio em canal alheio, que é quando um banco pensa hoje um crédito ao consumo, um crédito automóvel, e consegue pensar uma jornada realmente streamlined, ou seja, rápida, porque os processos atrás estão pensados para aquele tipo de cliente, para aquele número de dados que eu vou pedir, que não vão ser muitos, porque aquilo vai ser pensado para o online. O banco pode ir ter com tudo o que sejam stands de automóveis e, através da nossa plataforma de Open Banking, com uma API que lá está a dizer porque é que vocês não ativam este botãozinho chamado crédito automóvel, não sei o quê. E fazem isto aqui tudo. E multiplica por tantos sites quantos aqueles Os em vendedores, que... os pontos de contacto com... Isto é uma oportunidade tremenda, portanto, para os dois lados. Portanto, eu acho que fintechs e bancos são altamente complementares. Quero comentar? Então, força, Posso? força. Não, este tema que o Ricardo falou agora é muito importante e eu penso que estar numa conferência ou num pequeno almoço sobre o futuro da banca e não falar dele ficava uma parte muito importante por falar. Vamos ver, eu não estou muito preocupado, como perceberam há pouco, com o tema das fintechs, antes pelo contrário, do ponto de vista da disrupção bancária que estão-nos a ajudar. Estou mais preocupado com o tema das big techs, não é? Portanto, o tema das big techs, sim. E aí sim se joga o tema do preço, não é? Porque quando uma big tech trabalha um cliente nas suas múltiplas dimensões e lhe quer acrescentar a dimensão dos serviços financeiros, ela não está preocupada com o preço, ela não está preocupada em rentabilizar os serviços financeiros que ali está a colocar. O que ela está preocupada é com o seu papel de ecossistema e em aumentar o número de informação e a quantidade de informação que tem sobre o cliente e em conseguir tirar valor dessa informação. E este é um tema absolutamente crítico. Portanto, o futuro da banca passa seguramente por assumir o seu papel de ecossistemas. E o seu papel de ecossistemas em duas dimensões. Vamos ver, a banca é, felizmente, uma das indústrias com mais touchpoints, não é? Portanto, um cliente utiliza o banco, vai ao banco muitas vezes por dia, cada vez que paga está a ir ao banco, não é? Usa os múltiplos canais e, curiosamente, todos os canais que temos colocado nesta nossa solução omnicanal têm servido para aumentar o número de touchpoints e não para os substituir. E, desse ponto de vista, o banco tem que assumir a grande vantagem que é ter, de facto, estes múltiplos touchpoints. E aqui passa por duas formas. Uma é esta que o Ricardo disse, ou seja, estarmos disponíveis para ser participantes ativos em ecossistemas que não controlamos, ecossistemas que são feitos por parceiros para os quais o serviço financeiro faz parte da sua própria jornada de cliente e nós conseguimos colocar aí os serviços financeiros um pouco como banca de back-office, e, portanto, se pensarmos na banca em dois níveis, a banca de front-end e a banca de back-end, neste caso, sermos atores de um ecossistema como back-end, estamos lá na jornada que nós não controlamos, mas também como banco de front-end, ou seja, nós próprios sermos capazes de entregar ao cliente jornadas de cliente, sendo nós a cabeça desse ecossistema. Já aqui falamos de várias indústrias que assim o fazem, não é? A indústria das viagens, quando eu compro uma viagem, ele também pergunta se eu quero o seguro, se quero o carro à minha espera no avião, se quero o guia da viagem, se etc. Quero o hotel, é? Se quero o hotel, se quero tudo, não é? E nós vamos muito menos vezes a um site de viagens do que a um site do banco. E, portanto, se de repente o banco infelizmente. Infelizmente ou felizmente, eu gosto disso. Se ele de facto disser assim, olhem, agora imaginem ao contrário, imaginem que eu dentro do banco consigo ter ofertas de viagens para o cliente.
se calhar aumenta a probabilidade do cliente comprar Mas as isso- suas viagens isso não através fica- do site mas do isso a banco. certa não é? altura não fica demasiado complexo? Não Quer fica, dizer, repare, não fica. não e fica nós uma temos, coisa- Não fica, e nós temos estes exemplos que já nos mostraram isso, não é? As indústrias que mais foram desrompidas criaram as suas jornadas muito para além daquilo que era o seu foco inicial de indústria. Criaram, de facto, porque, vamos lá ver, o cliente não quer pagar, o cliente quer comprar. Não é? Portanto, no fim do dia, o cliente não quer um crédito à habitação, o cliente quer uma casa, não é? O cliente não quer um financiamento automóvel, quer um carro fantástico que não lhe dê problemas e, se possível, com tudo incluído, para cada vez que bater não ter que pagar nem €1 e poder encostar na garagem e ter um carro de substituição. Isso é o que o cliente quer, não é? E os bancos querem exatamente oferecer ao cliente aquilo que ele quer. E, portanto, desse ponto de vista, será tudo menos confuso. O cliente não quer um crédito pessoal, o cliente quer viajar. E, portanto, não é nada confuso que um cliente possa, no futuro, chegar a um site de um banco ou chegar a uma app de um banco e ter uma área onde ele pode adquirir as experiências que quer ter, sejam elas as que forem, e ter lá o sistema financeiro e ter lá também resolvido o seu tema financeiro. É uma E, portanto, perspectiva ambiciosa, mas que também levanta outro tipo de é uma problemas na perspectiva, gestão da reparem, no informação. slide, no último slide Sim, que foi está lá. apresentado na Google, estava lá, não é? Portanto, Mas sobre na o automóvel Google e sobre a casa, não é? tem uma perspectiva mais Claro, e por isso é que eu aberta estou a do dizer num que eu banco, acho que, sim. de facto, nós temos que estar com os olhos muito atentos nas fintechs para colaborar e para nos ajudar a inovar mais, nesta dupla missão, mas também temos que estar com os olhos muito atentos naquilo que as Big Techs estão a fazer e termos a noção e assumirmos a responsabilidade de sermos uma indústria que tem muitos touchpoints com o cliente. E temos que ser capazes de, Coisa em que cada não- um desses ou touchpoints, seja, e que isso, não é acrescentar ainda, valor. e isso ainda não é aproveitado como... Não, de maneira nenhuma, de como maneira será nenhuma. no futuro. Rogério, vimos a experiência há pouco do site chinês, enfim, onde se vê uma pessoa a tirar a fotografia do acidente que teve e dos danos no carro. Ainda há pouco tempo tive uma experiência parecida, enfim, fui eu que bati. Infelizmente, demorou-me uma semana e tal e depois houve um problema, etc. Quando é que finalmente essas coisas podem tornar-se mais ágeis? Isto é, eu tenho um acidente, tiro a fotografia, quando os danos são visíveis, porque há danos evidentemente internos que não são. Quando é que essas partes podem ser resolvidas ou o digital ser útil também na resolução desses problemas? Eu há bocadinho estava a comentar que o digital não é só venda, não é? O digital é toda a experiência de cliente ao longo dos vários pontos. Eu acho que nós todos estamos a trabalhar nessa matéria, nós em concreto temos uma série de iniciativas nessa matéria. Quais são? E passam muito por fazer esse tipo de por ter esse tipo de experiência, ou seja, por permitir acelerar e dar uma melhor experiência ao cliente. Mas deixem-me de ser provocador e dizer nós não queremos fazer aquilo que a Pingano faz. Não querem fazer? Porque o que a Pingano faz é acelera brutalmente o processo e paga ao cliente. E nós não queremos fazer isso. Não O que nós querem queremos pagar é ao resolver o problema do cliente. Porque o cliente não quer receber o dinheiro. O cliente quer o carro arranjado, fundamentalmente. Exatamente. E, portanto, o que nós queremos é acrescentar layers de serviço à nossa oferta, de forma que o cliente, quando tem um incidente, quando tem um problema, tenha o seu problema resolvido de forma integral. E é nisso que temos vindo a trabalhar, quer na área do automóvel, quer na área da casa, quer na área da saúde. E, portanto, Mas não estou a perceber onde é que aquele serviço em concreto dificulta... aquele serviço não dificulta de todo. O que acontece é que nós podemos acelerar aquela componente do processo, como já estamos a acelerar outras, porque, por exemplo, falamos aqui um pouco do tema do analytics, mas nós hoje em dia temos processos na área de gestão de sinistros, na área de gestão de incidentes, quando as pessoas têm um acidente, que demoravam dias e hoje em dia demoram minutos, e, portanto, o ciclo de resolução de tudo isto está-se a acelerar brutalmente e o digital vai ter um papel importante nessa matéria. E não só esta tecnologia de tirar fotografias ou não, mas a introdução de analytics à séria em todo o processo vai ter um impacto importantíssimo na melhoria da experiência do cliente, mas depois nós achamos é que existe uma oportunidade enorme de acrescentar serviço em cima desta matéria e dar ao cliente, com base no digital, experiências muito mais abrangentes e entrarmos numa lógica, como dizia o Francisco, até dos ecossistemas. Eu vou dar um exemplo e percebemos Isso, concretizar. Por exemplo, na área da saúde, nós desenvolvemos uma solução em que os nossos clientes hoje em dia podem ligar para um médico 24 horas por dia, por videochamada ou por telefone, e ter o seu problema resolvido sem terem que sair de casa. Porque, como sabemos, hoje em dia, os médicos podem prescrever eletronicamente e, portanto, em última análise, podemos entregar os medicamentos em casa da pessoa, se for o caso disso. E, portanto, isto é um layer de serviço que estamos a acrescentar com base no digital e a propiciar uma experiência ao cliente muito mais abrangente. É um exemplo destes, mas haveria muitos outros. Quando nós olhamos para aquilo que a indústria seguradora tem que fazer no futuro, nós temos a ambição de sermos aquilo que chamamos um parceiro na proteção das pessoas. E isso significa estarmos mais perto dos nossos clientes, darmos... O Francisco dizia bem, a banca tem muitos pontos de contacto, os seguros têm poucos. São muitíssimo importantes, porque de facto as pessoas, quando sentem que precisam de uma seguradora, querem que funcione
muitíssimo bem de A a Z, o processo seja rápido, seja uma experiência de cliente muitíssimo boa. Eu acho que temos vindo a trabalhar enquanto setor, ao longo dos últimos anos, para tornar essa experiência de cliente já hoje bastante boa. E, portanto, hoje em dia, as pessoas tipicamente não reclamam da experiência que têm com as seguradoras. Eu costumo dizer na brincadeira que já posso ir jantar Mais com ou amigos. menos, mais ou menos, mas tem havido uma evolução. Já posso ir jantar com amigos e não há problema dizer que trabalho numa seguradora. Antes não podia, e, portanto, era. isso é muito bom sinal. Era mais difícil. Era mais difícil. E, portanto, as experiências têm vindo a melhorar e isso dá-nos uma base para podermos ampliar, de facto, este tipo de coisas. E curiosamente, falámos ali até do tema da assistência, e atenção que aquele tema da assistência ali é uma lógica e o Francisco colocou bem o tema, vamos ser realistas, há ali uma intermediação clara, e com isso é que nos devemos preocupar. E enquanto, por exemplo, nós do lado das seguradoras falamos muito em assistência, mas na assistência ao cliente quando o cliente tem um tema. E, portanto, nós queremos estar mais presentes na vida do cliente e, por exemplo, se o cliente tem um tema em casa, nós queremos propiciar-lhe novos serviços, em que mandamos uma pessoa à casa, de uma forma transparente, em que, mais uma vez, o nível de serviço que estamos a dar ao cliente é muito superior. Isso também é assistência, mas não é aquele tipo de assistência intermediada, não é? É um acrescentar níveis de serviço. E esse tem que ser o caminho. E esse também é um objetivo da área seguradora, isto é, acrescentar serviço. Claramente. Para que áreas em concreto? Nós também temos esta visão de criarmos uma lógica mais de ecossistema e, como diz o Francisco, há ecossistemas em que seremos mais preponderantes, noutros participaremos e, portanto, os ecossistemas são isso mesmo. Não se trata de dominar todo o ecossistema, trata-se de criar uma experiência suficientemente abrangente para que o cliente tenha, de facto, essa oportunidade e esse serviço e é nesse caminho que avançamos. Vou dar outro exemplo. E aí, a tecnologia pode ter um papel importantíssimo. O tema da saúde. Nós podemos, estando mais perto dos nossos clientes, ajudar os nossos clientes a apostar na prevenção e ajudar os nossos clientes a terem comportamentos mais saudáveis. Temos é que estar mais perto dos clientes, não podemos estar apenas, digamos, centrados na solução de quando o cliente quer ir ao médico. Temos que ter uma presença mais relevante na vida do cliente e isso só se consegue... Mas isso traz alguma vantagem, enfim, no bottom line do negócio, isto é, além de dar esses conselhos de uma vida saudável, como é que isso traduz depois, como é que isso permite ganhar dinheiro? Vamos lá ver. Isso dá-nos uma vantagem competitiva, mas há uma coisa que nós aqui não falamos, noutros fóruns de vez em quando falamos, é que muitas vezes nós no digital estamos todos a pedalar para não sairmos do mesmo sítio. Ou seja, o negócio vai evoluir, uma boa expressão. o negócio vai evoluir, a experiência vai evoluir, mas não necessariamente vamos todos ficar tremendamente mais rentáveis. Exato. Pelo contrário, até assumem mais custos porque vão se tornando mais abrangentes. Vamos lá ver, temos é que perceber que é insustentável não continuarmos a inovar e a propiciar melhores experiências ao cliente. A questão da rentabilidade vem depois, porque nós neste momento, se pensarmos mais a médio e longo prazo, estamos a falar de sobrevivência e, portanto, nós temos que avançar neste caminho como forma de nos mantermos relevantes na vida dos nossos clientes e para podermos continuar a sobreviver no mercado. Rogério, estamos nos minutos finais e eu tenho que ser cumpridor do horário. A Sandra já olhou para mim e disse 10h30 tem que acabar. Eu gostaria de colocar aos senhores o seguinte desafio. Tem que ser muito rápido, 1 minuto a cada um. Que alteração, que mudança é que prevêem que vá acontecer nos próximos anos, 5 anos, vamos pôr esse limite, mas enfim, podem largar um pouco se assim o quiserem, que vá alterar a forma como as empresas e os negócios se relacionam com o consumidor final? Há alguma alteração substancial que prevêem que vá, de facto, criar aqui alguma, enfim, uma palavra gasta, disrupção? Existe algum pensamento? Eu diria, não há uma alteração. O que nós temos é um conjunto de tecnologias e de expectativas dos clientes que estão a convergir de forma a que a experiência de facto se venha a alterar. Vamos ter uma experiência, eu acho que os nossos clientes vão ter uma experiência muito mais analítica connosco e nós vamos ser capazes de usar analytics no nosso processo, quer de venda, quer de serviço ao cliente, por forma a que a experiência do cliente seja muito melhor. O que é que significa uma experiência analítica? Não, o que eu estou a dizer é, quando usamos o machine learning ou quando usamos advanced analytics em todos os nossos processos, nós vamos ser capazes de ser mais rápidos, mais eficazes e mais personalizados para dar ao cliente a experiência que ele espera ter. E essa é a grande mudança. Se misturarmos o tema do analytics com o tema do 5G que aí vem, por exemplo, isso abre-nos todos um conjunto de possibilidades para termos serviços mais abrangentes na vida do nosso cliente, porque há uma série de devices que vão estar ligados a tudo e que, se nós formos capazes de os aproveitar, vamos poder ser capazes de dar mais proteção ao cliente, porque vamos saber mais sobre o que está a acontecer sobre ele e ser o tal parceiro que queremos ser na proteção. Paulo Figueiredo.
Essa é uma pergunta com um peso enorme. É para digerir assim ao fim da Não, mas eu diria que eu acho que o principal desafio é perceber onde é que o ser humano se encaixa no contacto com o cliente final. E onde é que ele está presente, que a máquina ou a analítica não pode estar. O exemplo que foi dado dos mediadores seguros acho que é um exemplo muito importante. Assistimos a uma cavalgada da digitalização em todos os setores de atividade, mas existem setores de atividade onde o contacto de uma pessoa com outra pessoa é insubstituível. E para a banca a mesma coisa. Eu acredito que toda a componente Machine Learning vai basicamente automatizar e vai permitir uma interação transparente em termos de serviço com todas as atividades que são de baixo valor cognitivo, mas o ser humano, bem preparado, bem focado, vai ser determinante nas atividades de maior valor para as empresas. Existe uma resposta. Eu acho que a empatia, fatores como a empatia, obviamente o conhecimento do problema e o conhecimento de criação de uma solução para o cliente, mas os fatores humanos vão ser preponderantes à medida que as máquinas... Mesmo na utilização do digital, sim. Mesmo à medida que as máquinas vão varrendo toda uma área onde o ser humano fazia trabalho repetitivo, trabalho de pouco valor acrescentado. Menos qualificado. Ricardo. Bom, eu, focando talvez um pouco nos aspectos mais tecnológicos, para não que estar a deve repetir, diria, olhando para o futuro, mobile first, ou seja, eu acho que é um caminho que já se iniciou, mas acho que se vai acentuar tremendamente. E acho que quando olhamos para o que aconteceu com o MBWay e com o próprio mobile banking, do lado dos bancos, vemos isso, começou-se com... Nós hoje temos quase 2 milhões de utilizadores, porque estas coisas depois vão puxando umas pelas outras. O MBWay. E o próprio mobile banking, as estimativas que temos apontam que terá evoluído nos últimos 3 anos para de 700, 800 mil utilizadores para qualquer coisa agora como 2 milhões e meio, 3 milhões. Portanto, um salto significativo. É significativo e, sobretudo, acontece com todos a puxar de formas diferentes, em setores diferentes. Vamos acelerando a penetração dos serviços uns dos outros. E, portanto, o mobile first tecnologicamente parece ser uma tendência inexorável. E há aqui 2 outras que eu queria, que nós não falámos muito, mas que é uma, resiliência. Ou seja, quando se passa para front-ends digitais e mobile, a resiliência do serviço passa a ser absolutamente... Resiliência de processamento, de o sistema estar preparado para estar sempre em cima, não falhar, 24/7, e isto é algo que é um desafio para sistemas. Mas tem melhorado muitíssimo essa vertente. Tem, e quem tiver dificuldades pode vir ter com a CIPS, que nós podemos sempre, somos especialistas nisso. E segurança, porque, vamos lá ver, um telemóvel, um smartphone que vai passar a ter tanta informação, acesso a tantos serviços, e depois, obviamente, uma questão de user experience, também se fala na dispensa da autenticação, na melhoria da user experience, vai ficar, eu aqui dizia às vezes a brincar, não tarda nada a apontar outra vez uma arma à pessoa para ela ir fazendo coisas no telemóvel, fica muito rentável, porque o telemóvel já está tão desbloqueado que há todo um cenário de segurança que vai mudar à medida que este telemóvel se vai tornando mais valioso no acesso que permite. É um bom e, ponto, portanto, é importantíssimo à medida que isto vai acontecendo, como, sobretudo, quando se está a falar da área financeira, nós focarmos nas soluções de segurança. Muito bem. Francisco, para terminar. Sim, eu vou tentar ser um bocadinho mais disruptivo e falar de 2 coisas. A primeira não é nada disruptiva, já que falamos muito, é de facto o machine learning. Se me dissesse, escolha lá uma tecnologia que mais pode trazer valor acrescentado na banca, claramente, mudar radicalmente serviços, produtos, é pela claramente capacidade uma de organizar, capacidade de sistematizar, de antecipar, mais até do que... Para antecipar. Porque sistematizar hoje já conseguimos sistematizar e já conseguimos armazenar bastante informação, mais pela capacidade de antecipar, não é? E de aproximar as ofertas à necessidade do cliente. Mas depois há uma segunda que me entusiasma particularmente, apesar de achar que em Portugal temos uma dificuldade acrescida, e já vão perceber o que é, e que pode até pôr em causa esta lógica do mobile first, apesar de eu achar que em 5 anos o Ricardo tem toda a razão, que é a voz como interface. De facto, a voz é o interface natural. Que é o passo seguinte. O passo seguinte. Portanto, a voz é o nosso interface natural, é o primeiro interface que começamos a aprender, ou dos primeiros, talvez o toque seja de facto o primeiro, mas dos primeiros interfaces que começamos a aprender. E só não é o nosso interface com as coisas por uma dificuldade tecnológica, não é? Ou por uma dificuldade que existia, não é? Hoje em dia essa dificuldade já não existe. Obviamente que nós em Portugal andamos sempre uns anos atrás, porque a língua
não tem a Vamos dimensão de vai ter que ser utilizadores vai ter- finais que faça com que as tecnológicas investam tanto como investiram noutras línguas, e mesmo quando investem no português, é no português do Brasil, mas a voz é a nossa interface natural. E é aquilo que vai permitir que a banca esteja em todo momento, em todo lado, em qualquer sítio. Portanto, eu amanhã tenho que ser capaz de virar-me para o meu interruptor de casa e perguntar-lhe o saldo bancário, não é? Tenho que ser capaz de perguntar para um wearable que tenho junto a mim, e a dificuldade de expansão dos wearables também é esse mesmo, é porque do ponto de vista de interface eles não são uma boa interface, não é? E portanto a voz tem uma capacidade de colocar os serviços financeiros omnipresentes, isso, não é? que torna tudo que de coloquial. facto torna tudo completamente diferente, e quando conseguirmos de facto chegar a um momento em que a voz é o interface primeiro, sendo que é o nosso interface primeiro, passa a ser também o interface primeiro com tudo aquilo que é tecnologia, eu acho que vem aí É um grandes passo, disrupções. mesmo para dar mais notícias. Entusiasma-me muito. Mesmo para dar mais notícias do género, André, você está falido, não é? Nem que seja, mas essa informação, se ainda não sabia, é uma boa informação. Péssima informação. Muito obrigado, meus senhores, pela vossa participação.